Meus amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. E estaremos lendo a partir do verso de número 25 a seguir. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu quero trabalhar nesta noite, baseado neste tema, quando a ansiedade tenta governar o coração. Quando a ansiedade tenta governar o coração. Meus amados irmãos, igreja amada do Senhor, Jesus, ele nos ensina que quem confia no cuidado do Pai vence a ansiedade e aprende a viver tão somente amparado pela fé. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Viver amparado pela fé, e a fé que nós temos nele é essa fé que nos sustenta, é essa fé que tem nos deixado de pé. Portanto, que nesta noite nós exercitemos a nossa fé tão somente nele. Vivemos dias que não são fáceis, vivemos dias em que as pessoas estão cansadas, são tantos os trabalhos,
quase todos nós. A ansiedade, ela está lado a lado com muitas pessoas, e a ansiedade tem levado muitas pessoas à falência espiritual, emocional, sentimental e tantas outras coisas mais. Meus amados irmãos, que nesta noite nós possamos viver o melhor de Deus em nossa vida. Mais uma vez eu quero dizer que a ansiedade virou companheira de muita gente. A ansiedade virou companheira de muita gente. É ansiedade pelo futuro, é ansiedade financeira, é ansiedade familiar, é ansiedade ministerial, é ansiedade por aquilo que ainda nem aconteceu, nem vai acontecer. E o mais impressionante é que Jesus falou sobre isso há 2000 e tantos anos atrás, no Sermão do Monte. Jesus, ele não apenas condena a ansiedade, mas ele mostra o caminho da confiança. A ansiedade tenta ocupar o lugar da fé. Aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que Ele nos concedeu. A ansiedade, ela vai procurando aniquilar tudo aquilo que Jesus nos deu de melhor. A ansiedade, ela tenta ocupar o lugar da fé. Enquanto a fé diz: Deus está no controle, a ansiedade diz: tudo depende de mim. Veja que coisa! Veja o quão e tão terrível é esse mundo. A ansiedade diz: tudo depende de mim, enquanto Deus diz que Ele está no controle. Mas a ansiedade, ela tenta bloquear o que Deus nos dá de melhor. Jesus então apresenta para mim e para você 3 verdades poderosíssimas para vencer a ansiedade. Primeiro, a ansiedade nos faz esquecer o cuidado de Deus. Quando nós nos encontramos ansiosos, nos esquecemos das promessas que Ele tem para nós. Isso é uma verdade. Isso acontece com pastores, com diáconos, acontece com a igreja, acontece com qualquer pessoa. Por isso que nós precisamos estar firmados na rocha. E não é uma rocha qualquer, é a rocha inabalável chamada Jesus Cristo. Ele é a rocha que nos dá sustentação, que tem nos deixado de pé. É Ele. E é Ele que diz em alto e bom som: não andeis ansiosos. Veja os versos 25 ao verso 27, o que Jesus está dizendo claramente: por isso vos digo, palavras de Jesus, não andeis ansiosos pela vida. E quantos de nós temos nos preocupado com a vida? O que vai acontecer? O que será do amanhã?
Mas ele diz: não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que aves? Ele está falando para mim e para você. Ele está falando para nós nessa noite. E o 27 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Palavras de Jesus. Ele começa dizendo: não vivam dominados pela preocupação, não vivam preocupados pelo dia de amanhã. Em outras palavras, ele está dizendo: é eu que cuido, é eu que preparo todo o caminho, sou eu. Não façam da ansiedade um estilo de vida. Sabe por quê? Porque a ansiedade distorce a nossa visão de quem somos nós, de quem é Jesus em nossa vida. O ansioso olha para o amanhã e esquece quem sustenta o hoje. O ansioso é assim. Ele está preocupado no amanhã, mas se esquece de quem está cuidando dele hoje, agora. O ansioso, ele olha para os problemas. O foco dele são os problemas. Mas ele se esquece das promessas que Deus tem para ele. Mede as lutas, mas não mede o poder de Deus. Ele mede as lutas, ele mede as batalhas, ele mede as guerras, mas ele não mede o poder de Deus. E o poder de Deus está sobre tudo e sobre todos. Jesus é claro. Jesus, ele nos dá exemplos. Ele usa exemplos e exemplos, mas aqui eu quero falar de dois exemplos. As aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, elas não armazenam, mas Deus sustenta cada uma delas. Deus sustenta a cada uma delas. O que tem nos impedido de alcançar as promessas de Deus, as benesses que Ele tem reservado para nós? Eu quero deixar bem claro nessa noite que Jesus aqui não está defendendo o preguiçoso, o camarada ser preguiçoso. Não é isso que Jesus está defendendo. Jesus está defendendo algo muito maior. As aves trabalham, sim, elas trabalham, mas não vivem aflitas. Elas trabalham, mas elas não vivem na aflição como nós vivemos. Nós trabalhamos o tempo todo naquela angústia, naquela coisa de querer ficar rico, de querer ser milionário. E nessa caminhada, e nessa corrida, muitas pessoas têm destruído a sua própria vida, a sua própria comunhão com o Senhor. Deus é quem dá, e Ele dá a quem Ele quer. E muitas vezes você olha assim e diz: mas fulano tem, eu não tenho, e o cara nem conhece a Deus. Não entre nesse questionamento que você vai se perder, porque as aves lá no Salmo de número
quase se perde. É o 73, não é isso? Quase se perde. Asaf. São 73. Então, muito cuidado, amados. Muito cuidado, igreja, naquilo que nós fazemos, da forma como nós agimos. Tem gente trabalhando, mas também está carregando um peso emocional que Deus nunca mandou carregar. O camarada quer fazer muito mais do que aquilo que Deus lhe ordenou. Ele quer passar à frente do comandante, e isso é algo perigoso. Quão bom é esperar em Deus. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência nele. Irmãos, eu fiz uma cirurgia de próstata há 4 anos atrás. De repente me apareceu um câncer de próstata, e a cirurgia ela foi radical. E eu fiquei com um problema de incontinência urinária, sofrendo há 4 anos, mas confiando no Senhor, crendo no Senhor, que Ele iria me dar vitória. E há 15 dias atrás, eu estou aqui todo cortado. Há 15 dias atrás eu fiz uma cirurgia para a correção dessa incontinência urinária, e foi uma bênção. 4 anos esperando, mas não perdi a esperança nem a paciência, esperando no Senhor durante 4 anos. Agora imagine o que é você viver 4 anos usando fralda. Eu aqui não tenho mais fralda. Muda a vida. É só esperar com paciência nele e não querer atropelar as promessas que ele tem para nós. Ah, Senhor Jesus, Deus é bom, aleluia. mas a pergunta impactante nesta noite é: se Deus alimenta as aves, quanto mais cuidará dos seus filhos? Se Ele alimenta as aves, Ele não vai cuidar de você, rapaz. Ele não vai cuidar de você, minha irmã, minha amiga. Como Ele não vai cuidar? Você sabe o que a Bíblia diz a nosso respeito? Que nós somos a imagem e a semelhança dele. E se nós somos a imagem e semelhança dele, é necessário dizer que nós temos a sua promessa conosco todos os dias da nossa vida. Ansiedade tem levado pessoas ao suicídio. A palavra de Deus mente. O que a palavra de Deus diz? Que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Porque tudo aqui vai passar, meu irmão. Tudo aqui vai ficar. Tudo que eu construí, que você construiu, que você está construindo ao longo do tempo, se prepare que você vai deixar tudo aqui. E talvez volte sem um sapato, sem uma meia no pé, sem nada. Sabe por quê? Porque tudo é dele, tudo é dele. Tudo é dele, nada é nosso. Não queira ser um mundo que diz tudo é meu, tudo é nosso. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para o seu louvor. Aleluia! A ansiedade é pesada demais para um coração
porque foi criado para confiar em Deus. Como a ansiedade, ela é pesada, ela é um peso. A ansiedade, ela é suicida. Mas em segundo lugar, a ansiedade revela uma fé, mas uma fé enfraquecida, algo enganoso. Mateus 6,28 a seguir diz assim: e por que andais ansiosos? Olha a pergunta. Aqui é Jesus interagindo, falando conosco nessa noite. E por que, Edson? E por que, Enoque? E por que, igreja? Andais ansiosos. Ei, é eu que estou preparando tudo para o amanhã. É eu. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe do que você necessita, meu irmão. Deus sabe do que eu necessito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. E quando a alegria chegar a nós, é porque o Senhor sabe do que nós precisávamos. Ele é fiel. Eu me alegro nele, porque Ele é tudo em nós. Jesus agora fala dos lírios do campo. Olha que coisa. Os lírios não se esforçam para aparecer, não. Mesmo assim, são belos, são lindos, são maravilhosos, são vestidos por Deus e recebem o cuidado de Deus. Se Deus veste os lírios do campo, não vai vestir a mim e a você, rapaz. Receba nessa noite o cuidado de Deus na sua vida. Receba nessa noite o cuidado de Deus na sua vida. Vejam quais são as palavras faladas nesta noite. São revelações de Deus para a nossa vida. Ele cuidando de nós enquanto vida nós temos aqui, meu irmão. E às vezes nós queremos atropelar o caminhar de Deus conosco. Jesus mostra que Deus cuida até dos detalhes invisíveis da criação. Tudo foi feito, tudo foi criado por Ele, e Ele cuida dos mínimos detalhes. Amém. Aleluia. Sabe qual é o grande problema? O nosso grande problema não é a luta, não é o nosso trabalho. O nosso grande problema é quando a preocupação se torna maior do que a nossa confiança em Deus.
com o nosso bem-estar do que com as promessas dele sendo derramadas. Que essa noite as promessas dele que sejam derramadas sobre nós, sejam derramadas sobre esta igreja, como aquela neve. De Jesus está no versículo de número 30. Veja que Jesus vem falando para mim, para você, nos exortando, mas quando ele chega no verso de número 30, na última parte, ele diz: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Em outras palavras, ele está dizendo: por que não se preocupam com a minha palavra, com as minhas promessas? Por quê? Porque estão focados com as coisas do mundo. Se o nosso foco estiver no mundo, a nossa vida está acabada, a nossa vida está destruída, porque o mundo não nos dá nada que possa nos levar à presença de Deus, nada, mas é nada. Esse mundo que nós vivemos, o mundo físico, é o mundo do engano, é o mundo das coisas, é o mundo das ilusões. Mas o mundo que Jesus nos mostra é o mundo da eternidade, da vida eterna, de uma vida gloriosa, de uma vida firmada na nossa fé, na fé que nós temos nele. Ansiedade excessiva é fé pequena. Ansiedade excessiva é fé pequena. E ansiedade excessiva e fé pequena caminham juntas lado a lado. Ansiedade e fé pequena caminham juntas lado a lado. São irmãs, são companheiras de jornada, mas nesta noite nós aniquilamos essa fé pequena que caminha junto, lado a lado com a ansiedade, e declaramos uma vida, mas uma vida abundante na sua vida, na sua caminhada. Existem pessoas que oram, mas continuam desesperadas. Eu orei, mas não tive resposta alguma. Oram, mas continuam desesperadas, perderam o fio da meada. Que cantam e cantam sobre vitória, mas vivem dominadas pelo medo. Não adianta você estar na igreja, se chega na igreja, louva, canta, Jesus é bom, Jesus é lindo, 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 lindo. Sai da igreja e o desespero toma conta de si, mais uma vez, dominadas pelo medo, dominadas pela agressão desse mundo. E você que conhece as promessas, descanse no Senhor. Amém. Você que conhece as promessas de Deus, descanse nelas, porque o que Deus tem para você vai se cumprir.
Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele vai te dar, Ele vai cumprir. Mentes que trabalham de dia à noite sem parar. O que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar sim, mas trabalhe, mas não tão desesperada a ponto de perder o controle da sua vida. Amém. Descansa nele. A ansiedade faz perguntas perigosas, viu? E são perguntas terríveis. E se faltar? E se der errado? Talvez você que está aqui nessa noite tenha trabalhado dessa forma. E se faltar? E se der errado? E se eu perder? E daí? Você não pode perder a visão de Deus. Você não pode perder a visão de Deus. E se ninguém me ajudar? Aí entra o espírito de comiseração. E se ninguém me ajudar? Eu estou passando por isso porque ninguém me ajuda. Cuidado. Mas a fé, ela responde totalmente diferente. Meu Pai sabe do que eu preciso. Meu Pai sabe do que eu preciso. Olha assim. E o ponto forte é: quem conhece o coração do Pai não precisa viver escravo do amanhã. Quem conhece o coração de Deus não precisa estar escravo do amanhã. O amanhã pertence a Ele. Descansa no Senhor. Mas em terceiro lugar, o reino de Deus precisa vir antes das preocupações. Mateus 6, 33 e 34 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? Você está buscando em primeiro lugar as coisas do mundo, meu irmão. Você quer o quê? O mundo pode te dar, mas o mundo toma. Agora o que Deus te dá, o mundo não toma. É diferente. O mundo te dá, o mundo dá corda, sabe, irmão? O mundo vai dando corda, vai soltando, vai soltando. É igual você empinar uma raia, vai dando corda, vai dando. Aí depois. Agora o que Deus te dá é grande. O que Deus vai te dando vai crescendo. O que Deus vai te dando vai crescendo. Vai abençoando gente, vai abençoando pessoas. E por aí vai, porque é Deus que dá. Versículo base de todo o texto é esse aqui: buscai primeiro o reino de Deus. Quantos de nós temos buscado em primeiro lugar o reino de Deus? A partir do pastor que está no altar. Quantos de nós temos buscado em primeiro lugar o reino dele? Eu não era para estar aqui hoje não, irmãos. Era para estar em repouso. Mas o reino dele é muito mais importante para mim do que a minha própria vida. Se eu partir hoje, amanhã eu sei para onde eu vou. Eu sei qual é o caminho que eu vou. Então o reino dele para mim é muito mais importante. Jesus, nesses dois versículos 33 e 34, Jesus aqui ele nos ensina a prioridade essencial, a prioridade correta. O segredo não é correr atrás das coisas, é correr atrás da sua presença. Não é correr atrás das coisas, é correr atrás da presença dele. Imagina um homem com a presença de Deus, onde ele chega, as coisas mudam.
ansiedade perde a força, aleluia. Aleluia. Ela vai perdendo a sua força. E o brilho de Jesus. O mundo ele vive dizendo: busque em primeiro lugar dinheiro. O mundo diz isso: dinheiro, dinheiro, eita, dinheiro é bom. Dinheiro é bom, eu gosto do dinheiro também. Eu gosto de dinheiro, pastor. Mas dinheiro não é em primeiro lugar. Nunca foi. Mas o mundo diz que é dinheiro. Busque dinheiro. Busque estabilidade. Quem te dá estabilidade é Deus. Busque reconhecimento. Quem te reconhece é Deus. Pastor Delmi, pastor Inoque, a gente não precisa ser reconhecido por ninguém. Precisamos ser reconhecidos por Deus. Só por Ele. E para Ele é toda honra, toda glória, é todo louvor, é toda exaltação. Aleluia, aleluia. Enquanto o mundo diz: busque dinheiro em primeiro lugar, Jesus vem na contramão dizendo: busque primeiro o meu reino. Busque primeiro o meu reino, porque o amanhã pertence a Deus. Basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não carregue dores que ainda não chegaram. Não sofra por cenários imaginários. Não tente controlar o que Deus controla. Mas tem gente sofrendo hoje por causa do amanhã, porque amanhã tem que pagar o boleto. Se eu não pagar esse boleto amanhã, não sei o que será de mim. Tem gente sofrendo assim. Tem gente sofrendo hoje por causa de um amanhã que talvez nunca vai acontecer na sua vida. Nunca vai. O mundo está aí. O mundo está aí de ponta cabeça, gente. Os valores totalmente invertidos. E as pessoas naquela preocupação, naquele corre-corre, sobe, desce, a mente não para, não descansa, não lê a Bíblia, não tem um momento de oração, não tem um momento de louvor. Só quando vai na igreja do domingo que lê, aleluia, canta esses louvores maravilhosos, mas sai, a vida continua a mesma. Talvez alguns de vocês, ou talvez todos, podem um dia conhecer o que eu fiz na minha casa, a minha biblioteca. Era o meu sonho ter aquilo ali. Deus me deu uma biblioteca. Glória a Deus. Onde está todos os meus livros, tudo ali. Mas tudo é para louvor e glória dele. Tudo é para Ele. De onde estarei gravando as lives, de onde estarei orando pelo Brasil, orando pela nossa vida. Deus me deu tudo isso. O que é que eu quero mais? Se eu quiser algo mais do que a presença dele na minha vida, eu estou totalmente errado. Mas concluindo, Jesus não prometeu a ausência de problemas em nossa vida. Ele prometeu presença em meio aos problemas. Ele diz que no mundo teríamos o quê? Mas que nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo, porque Ele lutou e Ele venceu a tudo e a todos.
A ansiedade tira o sono, rouba a paz, enfraquece a fé e adoece a nossa alma. Quando ela consegue atingir a nossa alma, ela atingiu o nosso coração. É quando uma pessoa, pastor Enoque, está correndo praticamente para o suicídio. Quando a ansiedade atinge o coração, a alma atingiu o mais profundo de um ser humano. Mas hoje Jesus está chamando pessoas para descansar novamente. Você que se encontra cansado, você que se encontra cansada das lutas, das guerras, das batalhas, Jesus te convoca hoje a deixar toda esta carga nas suas mãos. Quando Deus governa o coração, a ansiedade perde o trono. Guarde essa frase. Quando Deus governa o coração, a ansiedade perde o seu trono. Quem está cansado emocionalmente? Quem se encontra cansado emocionalmente? Quem está carregando preocupações em silêncio? Tem pessoas que carregam preocupações em silêncio. Quem perdeu a paz? Quem precisa voltar a confiar? Jesus sabe do que você precisa. Jesus sabe do que você necessita. Eu quero nesta noite te convocar a fechar os seus olhos. Jesus está passando aqui nessa noite, curando corações, curando mentes nesta noite. Talvez você, meu irmão, minha irmã, se encontra tão cansado, tão ansioso, a ponto de perder a sua fé. Mas Jesus, Ele está aqui nessa noite. O dono da vida está aqui nesta noite. Aleluia. Cuidando de mim, cuidando de você. A palavra de ordem dele nessa noite é: descansa em mim. Não adianta eu ter o maior salário do Brasil se eu não tiver descanso na minha mente. Esse dinheiro não vale nada, porque você vai adoecer, você vai gastar tudo que está ganhando na sua doença. Então descansa nele, porque ele vai nos dando, na medida do que nós precisamos, ele vai nos dando. Contentai-vos com o que tens. Está na palavra, está lá em Hebreus. Olha, enquanto o ministério do louvor está aqui cantando, Jesus está aí ministrando agora a sua vida. Fala, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio,
eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia. Eu quero ungir a sua vida nessa noite. Você que precisa da unção do Senhor, vem aqui na frente, eu quero ungir a sua vida. Quero te abençoar. Pastor Enorme, pastor da igreja, tem toda a autoridade nesse lugar. Vem aqui, meu pastor. Me alegrarei. Vamos aqui, meu pastor, abençoar essas pessoas. Em nome de Jesus. Somente a ti. Todo espírito contrário a ti caia por terra em nome de Jesus. Deus, somente a ti. E a sua bondade dura para sempre. As promessas que Ele tem para si, as promessas que Ele tem para esse casal, o teu reino são promessas fiéis. Nossa fé, Deus te abençoe. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Mas que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino.
convite para a igreja. Posso deixar esse convite? Irmãos, agora no mês de agosto, ainda está longe, mas tendo oportunidade a gente já vai falando, né? Mês de agosto, estou ministrando um seminário na Igreja Missionária de Humildes nos dias 28, 29 e 30 de agosto. Sexta, sábado e domingo pela manhã. E a igreja está convidada. Então, se quiserem parecer, já estão todos convidados. Amém? À vontade, pastor. Amém, glória a Deus. Eu não gostaria que esse momento terminasse. Está tão gostoso. Aleluia. Eu estava aqui lembrando de algumas pessoas. E uma das frases que o pastor disse hoje foi: o ansioso mede as lutas, mas não mede o tamanho de Deus.